É de nossa natureza como seres humanos estarmos o tempo todo testando os limites das construções. Mas quando falamos de veículos, as coisas ficam ainda mais sérias. Sem qualquer tipo de limite e sem poupar esforços, os seres humanos foram capazes de criar veículos inimagináveis para operações incríveis, servindo como prova que, muitas vezes, tamanho sim é documento. Bora dar uma olhada nos maiores veículos já construídos. Transportadores da NASA. Levar um foguete do solo ao espaço não é uma tarefa fácil, mas se você já se perguntou como levam ele ao local de lançamento, bom, a NASA procura seguir a ideia de devagar e sempre, usando máquinas gigantes de 39 metros de largura, chamadas transportadores de esteiras, ou crawler, como é o termo em inglês. Por mais de 55 anos, essas máquinas gigantescas foram responsáveis por mover foguetes e espaçonaves do edifício de montagem do Centro Espacial Kennedy para as plataformas de lançamento. Cada transportador pesa quase tanto quanto 100 tanques Sherman com 3.150 toneladas e 3.300 cada. Graças ao seu peso enorme, eles viajam a uma velocidade de cerca de 1,6 km por hora, com a velocidade máxima de descarga de 3,2 km por hora. Portanto, mesmo se você se sentir intimidado por seu tamanho, provavelmente vai conseguir ultrapassar os dois com facilidade. Mas o que eles não têm de velocidade compensam em capacidade de carregamento, com cada um sendo capaz de transportar 8.000 toneladas. Isso é equivalente a mais de 25 aviões Boeing 777 totalmente carregados. O primeiro foguete transportado por eles foi em 1966. E a última vez que foram colocados em uso foi em 2011, movendo o lançador móvel do Sistema de Lançamento Espacial. Mas você vai poder vê-los em ação de novo em 2024, quando o projeto espacial Artemis da NASA deve decolar. Será um passo lento para o homem e um passeio de esteiras para a humanidade. E se você está procurando uma forma rápida e divertida de adquirir conhecimento, clique agora mesmo nesse botão de curtir e se inscreva no canal. Subimos novos conteúdos todos os dias, cobrindo de tudo, fatos impressionantes e histórias alucinantes, para que você nunca fique para trás, ao contrário desses veículos super lentos da NASA. Agora, vamos dar uma olhada em mais veículos colossais que farão você cair para trás. Caminhão de mineração, Liebherr T284. As operações de mineração fazem parte dos maiores empreendimentos do mundo, e para projetos enormes, você definitivamente precisa de caminhões gigantes. Essa fera é o caminhão de mineração Liebherr T248, com uma largura total de quase 9 metros e uma altura de mais de 8. Esse caminhão tem a altura de um edifício de 2 andares. Também conhecidos como haul trucks, os veículos desse projeto são usados para mover grandes quantidades de terra ou outro material de um lugar para o outro, tudo de uma vez. Mas o que é realmente fascinante sobre esse caminhão em particular é que ele tem um dos menores pesos de veículos vazios considerando suas proporções enormes. Estamos falando de cerca de 240 toneladas, ou seja, é pouco apenas em comparação com a carga útil padrão que ele pode transportar, que pode chegar até 360. Isso sim que é um peso pesado. MSC Gulson. Nesse próximo veículo aqui, vamos começar pedindo que você segure a emoção. Isso porque estamos falando do MSC Gulson, um dos maiores navios de transporte de contêineres do mundo. Ele pode transportar mais de 23.000 contêineres em sua plataforma simplesmente gigante. Medindo 61 metros de largura e 399 de comprimento, ele atravessa o mar, repleto de contêineres de 2,5 metros de largura, e os transporta em fileiras de 24 contêineres. Se um trabalho dessa escala fosse realizado em terra, seriam necessários aproximadamente 44 trens de mais de 2.400 metros de comprimento. Em uma única viagem, o MSC Gulson pode transportar o peso aproximadamente equivalente a 47.502 carros, ou 2,94 milhões de máquinas de lavar. Ou, se preferir, comparações um pouco mais frutíferas, cerca de 223 milhões de bananas. Sendo assim, nada que seja muito urgente para ser entregue acaba sendo transportado por aqui, já que o peso monstruoso do navio faz com que sua velocidade máxima seja de 21 nós. Isso representa cerca de 38 km por hora para quem não é das águas. Mas com tanta carga a bordo, eu não me importo de esperar. O maior Jeep Willys do mundo. Se estamos falando sobre tamanho ser documento, nem mesmo os carros mais clássicos podem escapar à regra. Mas não estamos falando dos carros clássicos de quase 6 metros de comprimento, como o Lincoln Continental de 79 ou o Chrysler LeBaron de 73. Estamos falando de carros mais triviais, especificamente esse aqui. Aí está a maior réplica do Jeep Willys em funcionamento do mundo, propriedade do Sheikh Hamad bin Hamdan. É aproximadamente 4 vezes maior do que um Jeep Willys normal.
e dá para perceber que ele é realmente gigante. Embora pareça uma escultura, ele é motorizado de verdade e detém o recorde mundial do Guinness de maior modelo de carro motorizado do mundo. O Instagram do Sheik mostra que ele é um grande fã de grandes carros. E para esse membro da família real dos Emirados Árabes Unidos, dinheiro não é problema quando o assunto é carros de luxo. Ele se recusou a revelar quanto custou a construção da réplica do Jeep gigante, mas detetives da internet afirmam que aqueles pneus gigantes valem cerca de uns $40.000 cada um, pelo menos. Embora seja uma das maiores homenagens já feitas a esse modelo de Jeep, acho que não deve ser muito prático dirigir um desses. Helicóptero MiL Mi-26. Chamem o maior país do mundo para fazer o maior helicóptero de todos os tempos. Enquanto o resto do planeta construía os maiores veículos terrestres, a Rússia criou o helicóptero MiL Mi-26, de 8 metros de altura e 34 metros de comprimento, deixando todos os outros helicópteros no chinelo. O peso máximo de decolagem desse animal de 8 hélices é de cerca de 56 toneladas, o suficiente para transportar 10 elefantes africanos adultos. É claro que pode não parecer muito em comparação com outras máquinas gigantes, mas em comparação com o helicóptero americano AH-64 Apache, que tem um peso máximo de decolagem de 10 toneladas, temos uma diferença simplesmente enorme. Com uma autonomia de voo de mais de 800 km, o MiL é geralmente chamado para ajudar a entregar grandes cargas em locais de difícil acesso. Seu trabalho diário é transportar aviões e outros helicópteros menores, como esse Chinook em 2002. Mas também pode ser usado para fins mais incomuns. Como assim? Bom, uma vez ele ajudou a puxar um mamute congelado de 23 mil anos para fora da tundra siberiana. Se isso não é a cara da Rússia, conta pra mim nos comentários outras coisas que seriam. Hitachi EX-8006. Sempre vai existir trabalhos que precisam um pouco mais de energia do que um homem e uma pá. Para esses trabalhos, os profissionais usam a Hitachi EX-8006. Essa enorme escavadeira de mineração, vista aqui trabalhando em uma usina de carvão em Moçambique, mede mais de 21 metros de comprimento, quando está totalmente estendida. Essa escavadeira gigante foi projetada para carregar mais de 77 toneladas de material, o que é como tentar levantar o ônibus espacial Endeavour. Agora, esse veículo pode ser capaz de levantar enormes quantidades de peso, mas velocidade não é seu forte. Com uma impressionante velocidade máxima de até 1,9 km por hora, com certeza não dá para usar ele numa corrida. Mas, em vez de favorecer a velocidade, os rolos inferiores da máquina e as sapatas da esteira foram projetados para manter sua carroceria gigante estável, a qual pesa cerca de 800 toneladas. Isso é quase o mesmo que 4 estátuas da Liberdade. Isso é que eu chamo de monumento ao levantamento de peso. Ponte transportadora Overburden F-60. Olhando para a Overburden Conveyor Bridge F-60, você pode achar até que está olhando a Torre Eiffel tombada de lado. Mas com um comprimento de 500 metros, o F-60 é na verdade até mais longo do que a altura da Torre Eiffel. Ele está fora de serviço há quase 30 anos. Mas o que exatamente esse pedaço enorme de aço fazia? Bom, era um equipamento de mineração projetado para remover a camada de terra e rocha acima da camada de carvão, em uma mina a céu aberto. Com a sua parte mais alta ficando a 60 metros do solo, motivo para o nome F-60, esse veículo era mais alto do que um prédio de 18 andares. Quando estavam em funcionamento, essas correias transportadoras que você vê aqui carregavam a terra pela ponte até a extremidade oposta, onde era transferida para caminhões. Era capaz de transportar mais de 1 milhão de metros cúbicos de terra por hora, pesando cerca de 55 mil toneladas. Isso é o suficiente para encher um campo de futebol a uma altura de 8 metros. Mas esse gigante de aço não ficava parado enquanto fazia isso tudo. A estrutura se apoiava em um chassi de 2 rodas, que poderia passar por trechos de trilhos de bitola estreita, movendo lentamente toda a estrutura. Era forte o suficiente para carregar a estrutura de 13.600 toneladas, bem como toda aquela terra. Que veículo mais maluco! ETF MT-240. A empresa eslovena ETF é conhecida por fazer alguns dos maiores equipamentos de mineração do mundo, e o MT-240 não é exceção. Embora ainda esteja em desenvolvimento, quando chegar ao mercado, esse gigantesco caminhão de mineração vai alcançar mais de 7,3 metros de altura e 6,7 de largura, com 21,3 metros de comprimento. Isso fará com que ele seja mais comprido que o Belaz 75710, o maior caminhão de transporte de mineração do mundo. Mas não se trata apenas de tamanho, também precisa ser um veículo útil, certo? Porque enquanto o novo MT-240 possui uma carga útil impressionante de 218 toneladas, o Belaz 75710 pode transportar incríveis 496.
No entanto, o MT-240 vai contar com alguns truques mecânicos que podem colocá-lo à frente da concorrência. Primeiro, seu ciclo de despejo vai envolver um sistema de içamento giratório, para que o caminhão possa despejar sua carga a 90 graus para o lado, facilitando o descarregamento em estradas apertadas. E em segundo lugar, seus 10 grupos de rodas maciças vão funcionar em 5 linhas de eixo diferentes, proporcionando maiores capacidades off-road. Levando isso tudo em consideração, qual você acha que é o maior e melhor caminhão desse tipo? Conta pra gente nos comentários. TI Class Supertanker. Ao longo das décadas, a maioria dos navios mais enormes do mundo eram petroleiros, mas os maiores deles ainda em operação são os superpetroleiros da classe TI. Essa classe de petroleiros realmente grande consiste em 4 megamáquinas chamadas TI África, TI Ásia, TI Oceânia e TI Europa. Construídos por volta de 2002 e 2003, cada um deles tem um peso de 234.006 toneladas, permitindo-lhes transportar quase 111 milhões de galões de petróleo bruto. Para que você compreenda o quanto isso representa em volume, seria o mesmo que assistir a jatos de petróleo caindo das cataratas do Niágara por cerca de 2 minutos e meio. Com todo esse petróleo sobre o convés, esses enormes petroleiros não têm tanta pressa para chegar em seus destinos, com uma velocidade máxima de apenas 16,5 nós, quando carregando 100%. Isso representa 30,5 km por hora. Ou seja, rotas de transporte como essa, que alguém em um carro poderia fazer facilmente em menos de 3 horas, levam cerca de 28 horas para serem concluídas por esses navios, lentos e constantes. Roe Target. Aqui está uma pergunta: como carros novos ao redor do mundo são transportados para outros países? A resposta certa é através do Roe Target. Ele é bastante único graças ao seu design tecnológico, fazendo com que pareça mais um Cybertruck da Tesla do que um navio. Mas apesar da aparência, esse é o maior transportador de carros e caminhões do mundo, medindo mais de 198 metros de comprimento e 36,5 metros de largura. O navio de 14 convés tem um espaço de convés máximo de quase 71.535 metros quadrados. Isso significa que você pode colocar 2 campos de futebol de ponta a ponta em cada uma das plataformas carregáveis. Mas o quanto esse compartimento de carga flutuante pode carregar? Bom, ele se orgulha de ser capaz de transportar até 8.500 carros em uma viagem. Então, se cada um desses carros tivesse um comprimento médio de cerca de 4,5 metros, uma linha formada por esses carros teria 38 km de extensão. Isso é que é fila indiana. BHP Billiton. Este pode parecer um trem de carga normal para a maioria das pessoas, mas na verdade é um dos trens super longos lendários de minério de ferro da BHP Billiton, que cruzam os desertos australianos. Basta olhar para o seu comprimento total, parecendo cobras de metal enormes serpenteando através da paisagem. E essa nem sequer é a sua forma final. Em 2001, a BHP alcançou novos vagões, ou seja, ele ficou ainda maior, quebrando o recorde mundial de trem de carga mais longo e pesado. Conectando as minas Yandi e Port Hedland, na Austrália Ocidental, o trem de 682 vagões atingiu um comprimento final de 7,2 km. Isso exigiu 8 locomotivas a diesel para transportar mais de 90.000 toneladas úmidas de minério de ferro. Ao total, todo o comboio pesa quase 110.000 toneladas, o que é quase o mesmo que 488 estátuas da Liberdade. Isso sim que é um recorde mundial incrível de se alcançar. Foguete Saturno V. Em toda a história de voo espacial humano, não existiu foguete tão majestoso quanto o gigantesco Saturn V da NASA. Com 100 metros de altura, é mais alto do que um campo de futebol americano. E embora tenha sido usado para lançar astronautas americanos à Lua nas décadas de 60 e 70, esse senhor de idade do espaço ainda é o foguete mais poderoso já construído. Ele poderia lançar cargas massivas de 50.000 quilos para a Lua, ou 130.000 quilos na órbita da Terra, sem mencionar que pesava 3.100 toneladas quando estava totalmente abastecido. É muito peso para lançar na atmosfera, então é uma boa notícia que tenha gerado mais de 3 milhões de quilos de empuxo em seu lançamento. De acordo com a NASA, com essa quantidade de combustível, você poderia dirigir um carro que faz 12,75 km por litro por galão, ao redor do mundo 800 vezes. Mas que viagem! O sonho americano. Não, isso não é um problema de renderização. Diga olá para a maior de todas as limusines gigantes, denominada American Dream, e chegando a incríveis 30 metros de comprimento, dá para entender por que chama tanta atenção. Foi criada na década de 80, quando um personalizador de carros, Jay Orberg,
decidiu prosseguir com seu sonho de criar o carro mais comprido do mundo. Inicialmente, ele se baseou em um Cadillac Eldorado dos anos 70 como esse, mas após várias modificações, ficava quase imperceptível essa base, exceto pela dianteira gigante. Quando foi concluída, essa limusine tinha 26 rodas, uma dobradiça no meio e 2 cabines de motorista. Mas não seria o verdadeiro sonho americano sem uma jacuzzi, que foi instalada na parte de trás, junto com um heliporto. Com toda essa ostentação, esse carro foi avaliado em cerca de 2 milhões de dólares, na década de 1980. Mas, tragicamente, esse sonho americano não durou muito para ser verdade, sendo quase impossível de usar a menos que fosse em linha reta, fazendo pouco mais de 1 km por litro, a limusine não foi muito usada. Em 2013, estava apodrecida em um estacionamento. Parece que esse sonho americano se transformou em um pesadelo. ZUBR russo. Dizem que tudo é maior nos Estados Unidos, mas quem disse isso não viu esse gigantesco hovercraft russo. O russo ZUBR é um navio de desembarque de 57 metros e 350 mil quilos que detém o recorde mundial do Guinness como o maior hovercraft do mundo. Esse gigante é usado pelos militares russos para mover tropas e equipamentos por terra e água, podendo até atracar no litoral. Embora isso torne eles enormes e mortais veículos anfíbios, quanto esses monstros infláveis podem carregar sem afundar. Quando colocados em teste, seu peso de deslocamento máximo de 555 mil quilos pode transportar até 3 tanques de batalha principais, 10 veículos blindados ou 140 militares totalmente equipados. Isso pode não parecer muito, mas a título de comparação, o hovercraft equivalente nos Estados Unidos tem menos da metade do peso máximo de deslocamento, com apenas 195 mil quilos. Isso significa que ele pode suportar apenas um tanque de batalha principal, ou 4 veículos blindados leves. Alguém pode contar isso para o presidente dos Estados Unidos parar de tuitar sobre a Rússia? Imagine o estrago que eles podem fazer com o ZUBR. Antonov 225 Mriya. É um pássaro? Um avião? Bem, sim, é um avião. Mas não é um avião qualquer. Este é o Antonov 225 Mriya, o maior e mais pesado avião de fuselagem única do mundo. Essa aeronave de carga aérea foi projetada na Ucrânia, quando ainda estava sob o controle soviético na década de 1980. Seu propósito inicial era semelhante aos veículos que mostramos da NASA, e a ideia era transportar a espaçonave soviética Buran para sua plataforma de lançamento no Cazaquistão. Para suportar essas cargas colossais durante a aterrissagem e decolagem, o AN-225 foi projetado com 32 rodas em seu trem de pouso, também dando ao seu corpo gigante capacidade de manobra e suporte adicionais. Com uma envergadura colossal de 87 metros, as asas desse avião são tão longas quanto 4 veículos de 18 rodas colocados de ponta a ponta. E eles não são apenas para exibição. Cada asa contém 3 motores gigantes, enquanto a maioria das asas de aviões comerciais possui apenas um. Com a potência extra por trás dele, o AN-225 pode voar com uma carga útil máxima de 226 mil quilos. Isso significa que este mamute de carregamento frontal e traseiro pode ser usado para transportar quase tudo, desde enormes locomotivas como bondes, até a mais pesada peça única de carga já transportada por ar, um gerador para uma usina armênia, pesando 189 mil quilos. O mais incrível é que isso ainda não foi páreo para a capacidade máxima do avião, e até agora não apareceu nada que pudesse testar realmente seus limites. Parece que a Rússia reivindicou indiscutivelmente o título de levantamento de peso nas alturas, produzindo o maior helicóptero e avião mais pesados do mundo. Próxima parada, o maior frisbee do mundo. Airlander 10. Tem uma característica em específico que destaca no Airlander 10. E não é que sua traseira pareça uma bunda enorme. De ponta a ponta, essa aeronave semelhante a um dirigível mede enormes 92 metros de comprimento, com planos anunciados em 2020 para estendê-los ainda mais para 98 metros. Isso vai torná-lo pelo menos 14 metros maior do que o Antonov 225 que mencionamos antes, que atinge apenas 84 metros de comprimento. O casco cheio de hélio, a aerodinâmica inteligente e o empuxo vetorial dos motores do Airlander tornam as viagens aéreas aqui muito mais eficientes do que nos aviões tradicionais. Isso porque a maior parte do peso da fuselagem, que pesa apenas 20 mil quilos, é contrabalançada pela flutuabilidade natural do gás hélio. Então, supondo que estivesse carregando sua carga útil máxima de 10 mil quilos, produziria aproximadamente 75% menos emissões do que aeronaves concorrentes em funções semelhantes. Mas essa iniciativa de tecnologia sustentável percorreu um longo caminho para chegar até aqui. Veja esse voo de teste que deu errado em 2016. Caramba, esse foi o pouso forçado mais suave que já vi. Komatsu L-2350.
A expressão gigantes da indústria raramente é usada em um sentido literal, mas quando você olha para o L2350, estamos falando de um gigante de verdade. Esse trator enorme tem uma carga útil operacional de 72.500 kg, o que significa que pode levantar materiais quase tão pesados quanto um Boeing 727. Esses tipos de tratores de terra têm tração nas 4 rodas, projetados para oferecer resistência, durabilidade, capacidade de manobra em canteiros de obras. E, ao que parece, eles também são ótimos cenários para fotos com os companheiros de trabalho. Os influencers vão sentir inveja. Com seu braço totalmente levantado, o L2350 atinge uma altura de 13,2 metros, o que significa que, se você precisar colocar o seu jato pessoal em cima do telhado de sua casa de 4 andares, você pode. Mas uma das principais características que você vai notar sobre esse veículo de tamanho incrível são os seus pneus. Qualquer um que possui um carro sabe que pneus não são exatamente baratos, e apenas um desses pneus de 4 metros pode custar cerca de $100 mil. Isso sem contar as correntes colocadas em volta. Com certeza, os buracos não vão ser um problema para esse veículo em particular. 4100 AC Mining Shovel. Existe mais de uma forma de cavar um buraco. E com a variedade de escavadeiras enormes no mercado, existem muitas tecnologias diferentes que levam a escavação a alturas inacreditáveis, ou profundidades incríveis, como a escavadeira de mineração 4100 AC, da P&H Mining. Esse tipo de máquina usa uma série de cabos de aço e guinchos controlados por motores elétricos para alimentar os seus sistemas de escavação, ao contrário dos sistemas hidráulicos mais tradicionais. E vou te dizer que funciona muito bem, viu? Com uma carga útil média de 81 mil quilos por cada escavada. Essa enorme carga útil se deve a essa caçamba colossal, que tem capacidade para armazenar mais de 48 metros cúbicos de material. Então, em teoria, seriam necessários apenas 50 colheradas desse balde enorme para encher uma piscina olímpica inteira. Legal seria jogar essa água toda de sua altura máxima de quase 10 metros. Não iria sobrar uma gota dentro da piscina. Escavadeiras rodas de balde. Se você pensou que tudo o que tinha visto até agora era enorme, espera só até ver esse último veículo da lista. Certificada como a maior e mais pesada série de veículos terrestres do mundo, esta gigante é uma escavadeira bucket wheel, ou rodas de balde. Apesar da roda bizarra que parece uma serra elétrica, a única coisa que essas máquinas cortam é a terra, se bem que dariam ótimas armas de desenho animado. As escavadeiras de roda de caçamba desse tamanho geralmente fazem parte de um sistema de mineração contínua. Conforme a roda dianteira da máquina gira, grandes baldes presos a ela recolhem a terra antes de jogá-la em uma correia transportadora. O ThyssenKrupp Badger 288 que você pode ver aqui tem uma roda composta por 18 caçambas, cada uma com capacidade para 6,5 metros cúbicos. Isso é suficiente para encher 44 banheiras com terra. Com a roda em movimento contínuo, o Badger 288 tem a capacidade de mover mais de 240 mil metros cúbicos, ou aproximadamente 388 mil toneladas de terra todos os dias. O irmão mais velho do 288, o Badger 293, transporta a mesma quantidade, mas com um pouco mais porta-malas. Essa escavadeira de 96 metros de altura e 225 metros de comprimento detém o título de recorde mundial do Guinness para o maior e mais pesado veículo terrestre. Ele requer 16,5 megawatts de energia para funcionar, o que é suficiente para colocar 8 milhões de smartphones em operação. Com um peso impressionante de 14.196 toneladas, o 293 só pode atingir uma velocidade máxima de 0,5 km por hora. E ainda, graças à sua distribuição de peso engenhosamente projetada, essas máquinas deixam rastros tão profundos quanto uma pegada humana. Você pode achar que eles são lentos demais, mas se você precisar mover uma montanha, esses gigantes de metal ainda são os únicos capazes de fazer isso. E aí, qual desses veículos gigantescos você curtiu mais? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!